Senhor Barão, é preciso que me desculpem pelo fato de escrever tão raramente a meus amigos. Tenho tanto trabalho a fazer e tantas coisas a escrever para o bem de todos, que duas existências como a minha mal seriam suficientes. Para compreender a fundo os mistérios da ciência, e principalmente os do espiritismo, é indispensável ter as chaves de Salomão, isto é, as chaves maiores e as clavículas. Descobri-as em sua integridade, e não as revelarei ao público, mas estou fazendo algumas cópias para aqueles dentre meus discípulos que eu considero dignos de recebê-las. Tais cópias são ilustradas com um grande número de desenhos. Neles, o Senhor verá as 72 gravuras dos 36 talismãs e o grande alfabeto hieroglífico da Cabala, com explicações que nada deixarão a desejar. Creia, Senhor Barão, no meu reconhecimento pelas coisas obsequiosas que me diz e no meu inteiro devotamento. Senhor Barão, recebi sua remessa e o senhor irá receber a minha. Mandei-lhe hoje, por estrada de ferro, a cópia das santas clavículas. Os talismãs, em número de 36, correspondem às 9 hierarquias, ou melhor, às 9 ordens dos anjos, divididas em 4 graus hierárquicos. Eles representam bastões, taças, espadas e círculos como os hieróglifos do tarô. Os 72 nomes correspondentes são os raios ternários das 24 pérolas que formam as letras do tetagrama sagrado. São os florões da coroa apocalíptica dos 24 anciãos. O sentido desses números indica a virtude das figuras. Cada talismã exprime uma síntese relativa e pode servir para fixar o espírito e confirmar a vontade. Como as verdades expressas por esses signos são absolutas, entramos por seu intermédio em comunhão com todos os espíritos de luz, que podem ser conjuradas pelos meios indicados no texto que acompanha as figuras. Quanto aos turbilhões fluídicos que fazem mover as mesas, o Senhor terá de compreender que eles não têm nada em comum com a luz de glória e que obedecem às cegas fatalidades da luz astral. O Senhor pede-me aulas por escrito. Sempre será um prazer para mim dar-lhe todos os esclarecimentos que me pede, e o Senhor me mandará, de quando em quando, o que puder e o que quiser, para que a lâmpada do pobre e velho mago não se apague por falta de óleo. Todo seu. Senhor e discípulo bem-amado, feliz do Senhor que tem fome e sede dessa luz viva que leva à justiça, porque será plenamente saciado, mas é preciso procurar para encontrar. Eu lhe dei as chaves, agora é preciso que se esforce para abrir. Cada talismã possui uma frente e um verso. Em cada talismã estão escritos 2 nomes, portanto, temos 72 nomes nos 36 talismãs. Para compreender as 21 chaves das letras e as 4 séries dos números representados, o senhor deverá comprar um tarô italiano antigo, que poderá encontrar facilmente em Marsella. Uma vez feito isso, escreva-me que eu lhe ensinarei como usá-lo. Enquanto isso, releia o que digo em meus livros e veja se não mandei reproduzir algumas figuras análogas às chaves maiores e das clavículas. Paciência e perseverança, que tudo lhe será explicado. Responda agora às suas perguntas. Primeira, os diferentes graus de pureza dos espíritos correspondem a seus méritos e a seu trabalho para retribuir a graça. O pecado original foi uma corrupção moral de todo o gênero humano. Segunda, os espíritos se elevam de degrau em degrau mediante o sacrifício voluntário e completo das atrações egoístas do degrau inferior. Terceira, a realeza da humanidade, isto é, da raça humana militante, é a realização num único homem de toda a perfeição humana. Quinta, Moisés deverá voltar com Elias quando se realizar o mistério da transfiguração de Jesus Cristo. Sexta, Jesus difere de Moisés e de Enoque, como a síntese da análise. Mas, como o ensino católico é exotérico, a maioria dos cristãos fazem uma ideia errada da divindade do Verbo perfeito. Sétima e nona. Desbarrolles não é um mago sério. É um homem de espírito que brinca com as exterioridades da ciência, mas que nunca penetrará em suas profundezas. Oitava. Há perigo de se expor a alucinações e doenças nervosas.
Décima, o anticristo é uma doutrina, mas uma doutrina sempre resumida por um homem. 11ª, a nova criação será o aperfeiçoamento e o complemento da nossa. Gosto de Saint-Martin e o considero um adepto da verdadeira ciência, mas acho um pouco inclinado demais às abstrações e ao misticismo. Procure adquirir e ler um pequeno livro do conselheiro de Eckarthausen, intitulado A Nuvem sobre o Santuário, ou algo de que os filósofos contemporâneos sequer conjecturaram. Todo seu, na santa verdade. Irmão e amigo, vou cuidar de arrumar-lhe um tarô e lhe enviarei. Deus seja bendito pelo que o Senhor já procurou e encontrou. O livro sagrado do Shema Hamporash já fala ao seu coração. Logo ele iluminará sua inteligência com admirável luz de glória. Respondo agora às perguntas que o Senhor me faz pela segunda vez. Primeira, uma estrela fixa poderia tornar-se errante se ela se deixar chocar ou esfacelar por um astro errante. O mesmo acontece com os espíritos. Segunda, as reencarnações não constituem missões, podem ser obtidas a título de penitência ou de provação. Agora, algo sobre o perigo da mediomania. Haverá perigo em fazer uma série de esforços para mudar a luz espectral em parte de nossa luz vital? Evidentemente que sim. É como se o Senhor quisesse acostumar o seu sangue a circular fora das veias. Ele só voltaria a elas depois de extenuantes esforços. É como se o Senhor pedisse à embriaguez e a seus vestígios uma lucidez particular. Paracelso usou essa evocação perigosa da luz astral e morreu fulminado. Era, no entanto, um grande mestre. Vamos às nossas aulas. Dou a meus discípulos de acordo com as necessidades de sua inteligência, o que o Espírito me aconselha a fazê-lo. Nas próximas cartas traçarei o plano de nosso curso. O Senhor me responderá de quando em quando para me dizer se está compreendendo e que novas explicações deseja sobre as coisas já escritas. Indicarei os livros que terá de ler e, de acordo com minhas possibilidades, eu o ajudarei a encontrá-los. Como já lhe disse, a primeira coisa que farei será comprar-lhe um tarô, 1000 recomendações e amizade fraterna. Irmão e amigo, mandei-lhe hoje por estrada de ferro um pacote contendo, primeiro, um tarô italiano corrigido e retificado. Como verá, é impresso em Marsella. Segundo, a preciosa coleção dos cabalistas de Pistorius, edição completa num volume, um único publicado, embora o editor tenha anunciado outros. Terceiro, a chave das causas segundas de Tritemo, com um manuscrito intercalado que é como um comentário oculto às clavículas de Salomão. Quarto, um exemplar de um livro de minha autoria, escrito antes da minha iniciação. Ele lhe mostrará de onde parti para chegar à montanha sagrada. O Senhor ficou surpreso com o dom das línguas que a luz astral parece ter, mas como ela é o espelho comum das imaginações e das reminiscências, o Senhor não deve estranhar que um crisíaco tenha podido ler nela as respostas que o Senhor mesmo estava imaginando. Testemunhei um fenômeno em tudo semelhante, e o médium escreveu em latim uma resposta fútil na qual eu estava pensando enquanto lhe fazia a pergunta. A reencarnação por penitência é uma graça de perdão e supõe sempre uma aceitação anterior. A memória do passado é então inútil e até tornaria menos meritória a paciência no sacrifício. Escreva-me mais detalhadamente a respeito de seu doente. Ele não sentiu um grande pavor? Não terá ele, por acaso, hábitos solitários e secretos? É urgente saber isso. Se o caso não passar de uma vertigem fluídica, tenho a certeza de curá-lo. Diga-me do que é que ele sofre. Qual é seu estado mental? Ele tem religião? Como ele a compreende? Gosta ou tem medo das pessoas do outro sexo? Ele tem visões em sonhos ou de outro modo? Recomendo-lhe a leitura do Sefer Yetzirah, que encontrará na coleção de Pistorius. É o primeiro de todos os livros sagrados da filosofia oculta. Logo começaremos nossas palestras de forma mais regular e seguida. Aleph Mem Tav. Irmão e amigo, minha sociedade é aquela dos 7.000 de que fala a Bíblia. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eckarthausen refere-se a ela sabiamente em sua bela obra, A Nuvem sobre o Santuário, e o Senhor, por certo,
também faz parte dela, já que veio a mim. Vou deixar que procure e encontre ainda durante alguns dias. O Senhor está junto às fontes e tem sede. Por certo, haverá de beber. Meu pensamento está consigo e o dirige. A palavra ativará a obra começada pelo Espírito. O Senhor me escreveu: faz com que eu veja. E eu lhe respondi mentalmente: veja. Antes de começar o curso regular, pois as aulas tiveram início logo que começamos a nos corresponder, dê-me um grande prazer. Mande fazer uma pequena fotografia sua em papel ou tela, para me enviar em sua próxima carta. Em troca, mandar-lhe-ei a minha. Depois, quando eu lhe escrever, colocarei diante de mim essa evocação solar. O Senhor poderá fazer o mesmo quando me ler. E assim estaremos diante um do outro. Mesmo fisicamente, conversaremos à vista um do outro. Respondo às suas últimas perguntas. César era um grande homem e, ao mesmo tempo, um debochado. Ele tinha as vaidades e as fraquezas de seus vícios. Se não tivesse dado nenhum motivo para o desprezo, ninguém teria ousado feri-lo. Se Luís Felipe tivesse tido mais grandeza de caráter e hábitos menos espalhafatosos e burgueses, não teria caído sob a revolução do desprezo. Se Napoleão tivesse feito menos pose de herói nebuloso e fatal, a exemplo dos heróis de Ossian, não teria confiado sua fortuna tão poética ao terrível e frio positivismo da Inglaterra. O bom cura Vianney não era um adepto, era um vidente natural, cujas faculdades eram exaltadas pela fé. Tive hoje a honra de receber a visita de um cientista inglês, que veio de Londres apenas para me ver. Noite de quinta-feira. Aleph, Mem, Tav, Principium, Medium, Finis, Unitas, Mutatio, Universalitas. Irmão e amigo, o Senhor está trabalhando com êxito e me pede soluções que já pode dar muito bem sozinho. Acalme a impaciência de seu espírito e proceda por ordem que chegará ao que pretende. A alta ciência compreende duas coisas: a palavra ou verbo, e as obras, que são a última forma ou o complemento do verbo. A ciência dos signos e de sua correspondência é uma iniciação à ciência da palavra. A ciência da luz e do fogo é o segredo das obras. Ciência dos signos e de seus correspondentes é a Cabalá. Ciência da luz é a magia. Ciência do fogo, o hermetismo. A ciência dos signos começa na ciência das letras. As letras são ideias absolutas. As ideias absolutas são números. Os números são signos perfeitos. Juntando as ideias aos números, pode-se operar sobre as ideias como sobre os números e chegar à matemática da verdade. O tarô é a chave das letras e dos números. Os 36 talismãs são a chave do tarô. O texto explicativo dos talismãs, das letras, dos números e do tarô é o Sefer Yetzirah. Tudo lhe será demonstrado. Obrigado pelo envio de sua severa e nobre cabeça. Mando-lhe o retrato da minha e, daqui por diante, poderemos ver-nos um ao outro. O método que me pede é este: não estude tudo de uma vez e seja paciente como se fosse eterno. Comece pelo número 1 e pela letra Aleph, o saltimbanco do tarô, o as de paus ou a vara de Moisés. O primeiro capítulo de meu dogma e de meu ritual. O primeiro capítulo de Saint Martin no livro Quadro Natural das Relações Existentes entre Deus, o Homem e o Universo. A primeira da Sefirot ou Keter. E faça de tudo isso um resumo que endereçará a mim. Eu tornarei a colocá-lo no caminho se por acaso se perder. Procederemos de igual modo no tocante aos outros números. O doente de que me falou é um caso simples de idiotia por epilepsia. Como eu supunha, ele sentia um grande medo provocado por uma excessiva sensibilidade do aparelho nervoso. Essa sensibilidade excessiva resulta muitas vezes de hábitos prematuros e secretos, ou de estúpidas manobras de amas que adormecem as crianças acariciando-lhes os órgãos genitais. Mas não vejo em tudo o que me escreve o menor sinal de enfeitiçamento. Nada tenho a lhe dizer sobre o milagre de São Januário, além do que o Senhor mesmo disse. É um milagre de eletrobiologia e de simpatia entusiástica e fluídica. Verei e corrigirei com cuidado a sua tradução do Sefer Yetzirah.
O Zohar é praticamente inencontrável, sem o que eu lhe teria comprado um. Mas, como tenho um e me ocupo de sua tradução, remeter-lhe-ei os trechos mais importantes, todo seu na Santa Horma. Aleph, Mem, Tav. Paz, justiça e verdade. Irmão e amigo, esforce-se para fazer de cada letra uma concepção universal e absoluta, regida apenas pelo número que a letra representa. Assim, veja no Aleph tudo o que é um, o ser concebido em sua universalidade, o Espírito de Deus, o Espírito do homem, o princípio do pensamento, das harmonias e etc. As letras são hieróglifos geométricos. As do alfabeto hebraico são tiradas de um pentáculo chamado Plano do Paraíso Terrestre e representa 4 círculos inscritos em outros tantos quadrados, concentricamente, e uns dentro de outros. O Senhor verá que Aleph representa ao mesmo tempo o diâmetro e a circunferência, com um movimento circular em 2 sentidos, ascendente e descendente, para indicar a unidade do ser, do movimento e do equilíbrio. Não é algo maravilhoso a precisão dessa figura? Eu lhe mandarei assim sucessivamente todas as demais. No Aleph, encontramos 1, 2, 3 e enfim 4. Por consequência, 10, isto é, todos os números. Escreva agora o nome da letra com as chaves do tarô. Aleph, Lamed, Mem. Ou Olam. E terá Deus Lalef e Lamed, e a natureza Mem. E terá o ser o movimento perfeito 12 e a vida completa 17. O saltimbanco ou panurgos, homem de conhecimento universal. O enforcado ou sacrifício, e a estrela brilhante ou a inteligência da natureza. E o Senhor compreenderá o simbolismo dessa cabeça de 3 rostos, que se vê entre as figuras do Equiridion, de Leão 3, com essa tríplice legenda: formação, reformação e transformação. Procure agora no Saltério os salmos alfabéticos, existem 4, e medite a respeito dos 4 versículos que começam por Aleph. O Senhor sabe que as 3 mães são Aleph, Mem e Shin, ou Aleph, Mem e Tav, porque o Shin e o Tav são as 2 letras contrárias e análogas que representam o ser e a vida, como veremos mais adiante. Assim se forma a palavra Ameth, que encima esta carta e que significa paz, justiça e verdade. Veja, meu amigo, quanta coisa podemos colocar em 4 pequenas páginas escritas com uma letra nada miúda. Medite sobre tudo isso e até breve. Seu irmão. Irmão e amigo. Minha última carta já havia sido colocada no correio quando recebi a sua. Respondo às suas perguntas. O Espírito Divino que está em nós não faz parte de nós, ou melhor, não nos torna parte dele senão no momento de nossa perfeita justificação. Esse Espírito nos abandona quando fechamos os olhos de nosso interior à sua luz e volta quando abrimos os olhos. Ele é a vida da alma. Dizer que ele volta ao céu é falar de maneira figurada, é dizer que a luz volta ao sol. A memória nunca se perde entre os vivos, ela se extingue entre os mortos. Compreenda bem o seguinte: não te louvarão, Senhor, os mortos, nem os que descem ao inferno. Já se falou muito sobre o inferno, mas existe uma definição desse estado que contém mais horror e assombro que todas as torturas sonhadas pelos monges da Idade Média. O inferno é o esquecimento de Deus. O Senhor me pergunta se as amizades desta vida continuarão na outra. É o mesmo que perguntar se, ao deixar uma roupa usada, ficamos com as costuras. Eis que tudo se fez novo. Aliás, vejo com grande prazer que pressentiu minha resposta. A respeito da medicina homeopática, minha opinião coincide com a sua. Ela cura quando acreditamos nela. Ela age sobre a imaginação pelos nomes cheios de energia de seus remédios e reúne a essas vantagens as do regime e as da hidroterapia. Mas existe uma medicina ainda superior a esta.
é a medicina preventiva, que consiste numa vida perfeitamente equilibrada e na fuga de todos os excessos, mesmo espirituais e morais. Paz profunda, meus irmãos, diziam nossos predecessores, os antigos Rosa-Cruzes. Uma grande paz de espírito, uma grande limpeza do corpo, uma temperatura sempre igual, antes um pouco fria que quente, um alojamento bem ventilado e bem seco, onde nada arraste ou lembre as necessidades grosseiras da vida. Eu sentiria tanta vergonha se vissem em minha casa uma bacia como se eu fosse à rua sem calças. Refeições regulares e proporcionais ao apetite, não excitado, mas satisfeito. Uma alimentação simples e substancial. Deixar o trabalho antes que chegue a fadiga. Fazer um exercício moderado e regrado. Jamais se exercitar ou sobre-exercitar à noite, a fim de que o sono seja precedido de maior calma. Com semelhante vida, podemos prevenir todas as doenças que se anunciam sempre sob a forma de indisposições, fáceis de combater com remédios simples e mais doces. Uma taça de vinho quente para o enfraquecimento ou resfriado. Alguns vidros de hidromel como purgativo. Infusão de borracha em leite para coriza. Muita paciência e alegria farão o resto. Eis, caro amigo, todos os arcanos da medicina, e há mais de 30 anos que me sinto bem. Todo seu. Irmão e amigo. Há 4 modos de conceber a unidade. Primeira, como universal, produzindo e abarcando todos os números, sem ter nada, por consequência de binário, unidade inumerável, inconcebível, infinita, universal, absolutamente necessária e absolutamente compreensível. Segunda, como relativa e manifestada, tendo um binário que começa o número e o resume, crescendo sempre, o que a torna progressivamente indefinida. Terceira, como algo vivo, fecundando em si mesmo o movimento e a vida. Quarta, como visível e revelada pela forma universal. Essas 4 noções da unidade são representadas pelo tetagrama divino, cuja figura hieroglífica é a cruz. Altitudo, longitudo, sublimitas, profundum. Note que essa figura é análoga ao nosso Aleph, mas em Aleph a altura é inclinada, porque Deus, dando as letras sagradas, como que se inclinou para nós. É a árvore da ciência que se inclina sobre os homens e ao redor da qual se enrola a serpente da vida. Essa disposição da figura de Aleph tem também como finalidade indicar o movimento circular da cruz, que é a vida dos sóis e que forma o círculo pelo movimento perpétuo do quadrado, a única e verdadeira quadratura do círculo. A unidade universal e inconcebível é Deus. A unidade revelada e reveladora dos números é seu Verbo. A unidade vivente é o Espírito Santo. A unidade visível nas harmonias universais é a providência. A unidade suprema tem como hieróglifo a linha vertical, o cetro, o bastão do tarô. A unidade revelada tem como símbolo a linha horizontal ou a curva, a taça. A unidade vivente une os 2 precedentes e forma a cruz ou a espada. A quarta é representada pelo círculo. Irmão e amigo, 1000 vezes obrigado pelo envio de seu novo retrato. Saiba que vou me julgar um verdadeiro taumaturgo que vou me vangloriar por, apenas pela ação de meu pensamento, tê-lo rejuvenescido 10 anos pelo menos. O Senhor desconfia muito de si mesmo e às vezes se parece um pouco com essas crianças de 10 anos, que lhe asseguram não poder jamais pronunciar adequadamente esta ou aquela palavra de língua estrangeira e que, ao afirmar isso, pronunciam-nas perfeitamente. Tenha apenas a paciência de não querer compreender tudo de uma vez. Ninguém lê uma página num bater de olhos. É absolutamente preciso ir de linha em linha e de palavra em palavra. Estamos ainda na unidade e na primeira letra. Ocupemo-nos exclusivamente disso até que o saibamos bem. O signo da unidade absoluta, representando o número 1, confunde-se com a primeira letra do alfabeto nas línguas árabe, siríaca, cúfica e rúnica. Em hebraico, a unidade absoluta, tomada como síntese dos números, é encontrada apenas no número 10, é o Yud, de onde vem o nosso J, absolutamente igual à primeira letra da escrita siríaca.
Na escrita estrangeira ou caldaica primitiva, o Aleph é representado por um segmento de círculo que parece caminhar sobre dois ângulos retos, e o Yod representa algo análogo na língua hindu, porém com uma extensão da unidade passiva maior. Aleph Yud. É preciso reler no Sefer Yetzirah o que se refere à primeira e à segunda via, meditar a respeito e procurar compreendê-lo. É preciso igualmente estudar no Gênese a obra do primeiro dia. Eis quantos estudos são necessários para conhecer a primeira letra, mas é preciso, como o Cristo da lenda, não direi Beit, senão depois de ter compreendido perfeitamente o Aleph. O Senhor leu os evangelhos apócrifos? 1000 recomendações e até breve. Irmão e amigo. As 4 unidades que se resumem numa única são expressas pelas 4 letras do tetagrama divino e representadas hieroglificamente pelo bastão, a taça, a espada e o denário do tarô. A unidade numeral ou a letra Aleph, que se refere a uma 10ª via do Sefer Yetzirah, é representada no tarô pelo símbolo do saltimbanco. A figura deste saltimbanco é a mesma da letra Aleph. Ele é coroado por um nimbo em forma de 8 deitado, como as asas de um grande chapéu. Tem diante de si, sobre uma mesa, a taça, os dinheiros, as espadas e segura um bastão. Esta é a inteligência primeira dos símbolos e dos números. O nimbo com que é coroado é a luz da vida, equilibrada como as serpentes de Hermes pelo antagonismo harmonioso do movimento. A letra alfa da língua grega e a letra A de nosso alfabeto não é menos curiosa. É o ponto que gera o ângulo com um movimento paralelo e equilibrado de 2 linhas cujas seções proporcionais, aumentando até o infinito, são pautadas de antemão por uma primeira seção, enquanto as 2 linhas prolongam-se indefinidamente, ficando assim a letra necessariamente aberta, como o espaço. As letras hebraicas são determinadas geometricamente por um pentáculo chamado Plano do Éden, cuja figura eu já lhe mandei. As letras gregas e latinas, assim como as do alfabeto francês e português, são formadas e calculadas de acordo com outro pentáculo, que é o Plano de Tebas, cuja representação o Senhor poderá encontrar em minha Chave dos Grandes Mistérios. Este pentáculo lhe dá o significado em hieróglifos geométricos, não só de todas as letras, como ainda de todos os números. De acordo com esses espécimes, o Senhor encontrará facilmente todas as outras figuras, quer alfabéticas, quer numéricas. O Senhor sabe que todos os números e todas as letras exprimem ideias absolutas, num sentido, e relativas noutro sentido. Portanto, a verdade e a certeza são inerentes a elas, como lhe demonstrarei logo mais. Irmão e amigo, a grande e indivisível unidade apresenta-se a nosso espírito de 2 modos, como espiritual e como material, como oculta e como manifestada. A matéria é imensa como o espaço. Ela só se torna visível e palpável nos agregados e nas combinações. Caso contrário, ela se divide e subdivide ao infinito, escapando como o espírito às nossas prisões e análises. Há, portanto, 2 Alephs, o Aleph branco e o Aleph negro. O negro é a sombra do branco, enquanto o branco é a luz do negro. O espírito reflete-se na matéria, e a matéria só se mostra para revelar o espírito. O espírito é o pensamento da matéria. Se não houvesse sombra, a luz não seria visível. Se não houvesse luz, a sombra seria inapreciável e informe. Deus escreve sobre a página negra da noite com o esplendor das estrelas, e sobre a página branca do dia com o negrume da terra. A via única serpenteia entre o dia e a noite e se mantém por seu equilíbrio. É o que os chineses exprimem pelo pentáculo de Confúcio. Essa sombra e essa luz existem igualmente no pensamento. O pensamento indivisível é a sombra, o pensamento acessível ao verbo é o dia. O Senhor já pode compreender que nossa sombra é o dia de Deus e que a luz de Deus é para nós uma sombra infinita. O nome de Havai ou Yohua exprime essas 2 formas intelectuais da unidade indivisível pelo Yod-He e as 2 formas da unidade visível pelo Vav-He. Essas 2 segundas letras são a miragem das 2 primeiras e, no segundo par, como no primeiro, uma é a miragem da outra.
Não existe, portanto, no fundo do tetagrama sagrado, senão uma única letra, o Yud, a princípio, não manifestado e existindo por si mesmo, e depois manifestado por sua miragem e em união com a miragem, formando a letra conjugal, o Vav. Os números só existem pela unidade, e eles próprios não são coisas, mas modos ou modificações da unidade. Só a unidade existe, só ela se fraciona e se multiplica. Dada a unidade e o movimento que a força a se reproduzir, o Senhor tem as matemáticas com todas as suas combinações. Neste instante, os sinos tocam e logo o relógio baterá na hora do nascimento de Emanuel. Irmão e amigo, do mesmo modo que só existe um Deus, uma substância, um universo, uma lei e um caminho, só existe uma religião e uma igreja. A religião compõe-se de 4 coisas que se resumem numa única. Primeira, o objeto infinito da fé, Yod. Segundo, a lei infinita como seu objeto, Re. Terceira, o culto que fecunda a fé, Vav. E quarta, o povo crente e praticante, Re. A igreja é a forma exterior da religião. A religião faz a igreja manifestando-se no exterior, como o Yod produz o Re. A igreja faz a religião manifestando-a. A união dos dois é representada pela cruz, e o poder da cruz é derramado no cálice, o segundo Re. A igreja não subsiste sem 4 coisas indissolúveis e inseparáveis. Primeiro, um chefe sempre o mesmo de acordo com o Espírito, e por consequência misterioso e divino, Yod. Segundo, um símbolo invariável, Re. Terceiro, um sacrifício perpétuo, Vav. E quarto, uma escola infalível de ensino, segundo Re. A igreja, como nós, tem um espírito e um corpo. Um espírito incorruptível e um corpo corruptível, mas seu espírito renova o corpo quando o corpo já está corrompido. O mal atual de que morre o corpo visível da Igreja Romana é a anarquia espiritual. Eu afirmei isso muitas vezes em minhas obras. Mas, se minha mãe fica leprosa ou doente, isso a torna menos minha mãe? Não tenha medo de que Roma me condene. Já submeti meus livros às autoridades de Paris que, se necessário, ditariam decisões à Igreja Romana. Eis a resposta. Não aprovamos nem desaprovamos seus livros, pois não são nem heréticos nem ímpios, são extravagantes. Note bem que na linguagem teológica, extravagante não quer dizer insensato, pois todo um corpo de constituições pontifícias leva o nome de extravagantes. Isto quer dizer que caminha livremente fora da linha comum, extravagante. Releia a grande introdução à 2ª edição de meu Dogma e Ritual e compreenderá melhor o que digo. De pouca fé, por que duvidas? A verdade é uma só. Ela não se chama Joseph de Maistre, nem Saint-Martin, nem Jacob Böhm. Esses homens, como eu, nada mais foram do que extravagantes em teologia, extravagantes. A igreja, porém, não vagueia fora. Ela reina dentro e fora. É por isso que, caminhando livremente fora para explorar e aplanar o caminho, eu conservo o fio condutor que me liga ao santuário. Como é que o senhor ainda não compreendeu isso? Felipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheceste? Esqueço aqui que lhe dou aulas há 1 mês apenas, mas também quanta coisa no mês. Irmão e amigo, o homem é 4 em 1, espírito e alma, luz e corpo. Sua alma também é quaternária, seu pensamento, sua vontade, seu amor e seu verbo. Seu pensamento ativo Yod, sua vontade passiva e reativa Re, seu amor Vav e seu verbo Re. O homem é a síntese da vida na substância equilibrada. A substância tem 4 formas: ativa Yod, passiva Re, equilibrada Vav e produzida Re. Tornada elementar, a substância quente, fria, úmida e seca torna-se fogo, ar, água e terra. Ou, para falar com os modernos, oxigênio, azoto, hidrogênio e carbono. Mas antes de tudo isso, ela era luz e continua sempre impregnada e vivente de luz universal. A luz é una e quaternária em suas manifestações. Ela é ativa ou passível, visível ou latente. Não é nem fluido, nem vibração. Ela é a substância primeira, real e vivente,
que possui nela própria o princípio de seu movimento. Substância cuja visibilidade, palpabilidade, etc., não passam de acidentes condicionais. Substância cujas moléculas não podem ser concebidas, mesmo se hipoteticamente primitivas, senão como agregados e modificações externas, pois todo corpo tem partes, toda parte é corpo e, por consequência, divisível e etc. Substância que é o resultado perpétuo de sua própria força produtiva, serpente que se devora e que sai de si mesma. O que Deus cria eternamente no primeiro dia e antes até do primeiro dia. Porque o Gênese não é a história do passado, é a revelação do trabalho eterno. A luz existe porque Deus quer que ela exista, e toda coisa começa nela e nela termina. Deus é a razão de ser da luz. A luz é a manifestação exterior do Verbo eterno de Deus. A luz está preenchida de inteligência, e dá luz à razão, porque é fecundada pelo Espírito. A luz universal é luz astral nos astros, luz vital ou magnética nos seres que os astros produzem. Ela une, entre si, todos os seres, pois todos vêm dela e vivem por ela. Neles, a luz não é nem um fluido particular, nem uma vibração especial. Em cada um, ela é um modo particular da luz da força vital, universal. Todo seu na ciência sagrada. Irmão e amigo, 1000 agradecimentos pelas boas coisas que me diz e pelas coisas que me mandou. Tomarei cuidado para não o confundir com seus frutos secos. No entanto, eles têm com o Senhor algo em comum. São excelentes. Depois dos agradecimentos e dos cumprimentos, é preciso que eu rale consigo. Seu espírito sempre corre depressa demais, e o Senhor quer ver tudo de uma vez. O Senhor me pede a explicação das Sefirot. Espere até conhecer as letras e os números, e que tenhamos saído de A para passar a B. Sobre todas as unidades, ou melhor, sobre todas as concepções da unidade, uma hipótese necessária força-nos a admitir a unidade absoluta inconcebível. O princípio sem princípio, a causa sem causa, aquilo que existe por si, sem ser nem o ser, nenhum dos seres. A unidade sem par e, consequentemente, sem binário. Aqui, todas as noções se detêm, todas as comparações blasfemam, todas as imagens são ídolos. Esse terrível desconhecido não tem nome que possamos soletrar, pois o próprio tetagrama só se aplica à sua imagem convencional e hieroglífica. Mas ele é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega em todas as criaturas. Dele só podemos afirmar uma coisa: ele é, Errié. Ele se manifesta por uma sabedoria imutável e uma inteligência sempre ativa. O acordo entre essa sabedoria e essa inteligência constitui o supremo poder. Mais do que o poder, a coroa espiritual, a essência da suprema realeza, o ser, verdade, realidade, razão e justiça, a divindade. Ora, a divindade é una, porque é inumerável, impessoal, porque é inqualificável e incomparável, toda indizível, toda inconcebível em si mesma. Tudo o que se diz, diz-se da ideia que se faz dela, de acordo com suas obras, ideia limitada como nós, ideia feita à nossa imagem e semelhança, fantasma do homem aumentado por um microscópio solar. Ó luz inacessível aos mortais, Deus! Eis-nos sob a terrível nuvem, ajoelhemo-nos e adoremos. Irmão e amigo, os antigos filósofos herméticos diziam que a substância universal, ao se exteriorizar, toma 3 formas e 3 modos. Primeira, a forma ativa e motora, o enxofre. Eles não se referiam ao enxofre da Terra. Segunda, a forma passível e móvel, o mercúrio, nada de comum com o azougue vulgar. Terceira, a forma equilibrada e mista, o sal, substância fixada e indecomponível, embora se componha de 2 forças. Quanto aos modos, é o que eles chamavam de 4 elementos, análogos, como eu já lhe disse, ao oxigênio, ao hidrogênio, ao azoto e ao carbono. Eles tinham por princípio que a substância una é diversificada pelo movimento e recebe aparências diversas, de acordo com a angulação de suas atrações polares. Cada molécula da substância é imantada e polarizada como os mundos. Acreditavam no movimento perpétuo, que é o supremo arcano da física, e pensavam, com razão, que pela direção artificial das forças naturais, pode-se, em certo círculo e seguindo certa medida, precipitar ou realentar o movimento. Ora,
Esse segredo é simplesmente o segredo da criação. A grande obra não é, portanto, a arte quimérica de criar ouro. É a arte de dirigir o fogo natural como o jardineiro dirige a água para fazer com que as plantas deem frutos. Graças a essa direção, os minerais não são criados, mas amadurecidos. O absoluto em física e em química existe necessariamente como o absoluto em filosofia e em religião. Cada um desses três modos do absoluto é necessitado pelos outros dois. O sábio Eckarthausen não sonhou, portanto, quando viu com Jacob Böhm, nos dogmas da religião, o símbolo e a imagem dos mistérios da natureza. Os nossos predecessores, os irmãos da Rosa Cruz, não foram, portanto, loucos quando afirmaram que possuíam a chave da grande obra. Essa chave é a medicina universal das almas e dos corpos. É a auréola de Adão e o cetro de Salomão. É a realização terrestre do Sanctum Regnum. Termina aqui o que eu tinha a lhe dizer sobre a unidade. O Senhor já conhece a primeira letra.